Olá, seja muito bem-vindo na aula de hoje sobre a fitoenergia celta. Essa aula é uma collab com os queridos Yuri Levi e com a Paola Aniello do canal, que é muito especial, né, ter recebido esse convite. Na verdade, essa aula, ela já foi muito planejada, muito sonhada há muito tempo. Uma vez eu estava olhando o perfil do Yuri, se eu não me engano era no Instagram, era num stories que ele fez, e ele estava falando sobre o visco. E eu falei assim, mandei uma mensagem para ele, falei, Yuri, que lindo, né? Porque eu falo muito sobre as flores celtas, né? Tenho toda a sintonização do sistema floral celta, e que bonito você mexendo com as ervas também de tradição celta. Para quem não conhece o trabalho do Yuri e da Paola, eles também têm esse conhecimento e essa tradição celta, também são especialistas nesse assunto, assim como eu, também são apaixonados por toda a tradição, por toda a herança celta, mágica, linda da vida, de todo esse processo de cura. E então a gente conversando, a gente chegou à conclusão que a gente, poxa, por que a gente não dá uma aula juntos? A gente não ensina, não fala mais sobre essa tradição tão bonita, né? Então, o que a gente vai ver aqui hoje? Eu vou te ensinar a preparar um leite de camomila e lavanda, que tem uma tradição muito bonita celta, e também vou te ensinar a fazer alguns remedinhos naturais aqui ao longo dessa aula. E vou falar sobre a fitoenergia, o que é fitoenergia, porque muita gente não sabe, nunca ouviu falar de fitoenergia, muita gente não sabe o que é fitoterapia, o que é planta medicinal, o que exatamente é isso e como que isso pode ajudar a gente. E também vou falar sobre a minha história, como que eu cheguei até esse conhecimento celta, como que isso surgiu na minha vida e como que eu aplico esse conhecimento hoje. Vou falar também sobre algumas formas, algumas ferramentas de cura que são importantes que você conheça, inclusive trazendo a noção de que as ervas e as flores, elas são simples de encontrar, porque muitas vezes quando a gente fala uma erva celta, uma flor celta, né, uma árvore, muita gente pensa, nossa, mas então é super difícil de encontrar, eu aqui no Brasil não vou, e na verdade não é nada disso, a gente consegue encontrar com muita facilidade. Por exemplo, todo mundo tem o acesso ao manjericão aqui no Brasil, todo mundo tem o acesso ao alecrim, todo mundo tem acesso ao orégano, muitas plantas que a gente usa, muitas ervas até mesmo que a gente usa na cozinha, tem uma tradição celta também ali, tem uma herança e uma memória. A gente vai ver também um banho com a cipi, né, que é a clitória azul ternácea, que é também muito conhecida pelo povo indígena aqui no Brasil. Inclusive, clitória quer dizer flor de cunhã, também é conhecida, como flor de cunhã, que quer dizer mulher em tupi-guarani. E eu vou te ensinar então um banho de atração, um banho de sedução, dentro dessa fitoenergia que mexe com a clitória ternácea. E é uma planta também super fácil de encontrar, é uma planta que é trepadeira, ela é muito fácil de dar, tem até que tomar cuidado dela não sair aí super populando no jardim, porque ela realmente vai assim pegando a torta e a direito ali dentro do jardim. E ela, então, tem essa energia, né, da sedução, da atração, até mesmo da sexualidade, né? E esse é um banho, então, de empoderamento. Dentro do sistema floral celta, a clitória ternácea, ela é associada ao floral bruxa celta. E eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, sobre todo esse borogodó aqui para você e te passar também essa receita para você anotar, tá? E a gente vai finalizar, na verdade, eu vou finalizar hoje e amanhã a gente vai ter, dentro dessa collab maravilhosa, uma apresentação
da Paola sobre o Ogã, sobre as plantas, né, no caso as árvores e toda essa linguagem, toda essa comunicação celta que foi trazida, né, à tona através da comunicação da natureza. E depois o Yuri também vai falar, vai fazer uma apresentação para você sobre as ervas trazidas, deixadas na tradição celta e os benzimentos. Então, acompanha aqui que essa collab linda nos 3 canais, no meu canal, no do Yuri e no da Paola, vai ser a jornada inicial para a gente tá falando um pouco mais sobre isso. Ao final dessa apresentação, mas eu já vou deixar o link aqui embaixo para você, a gente vai, para quem se interessar em ir além, em conhecer mais sobre esse universo, quiser saber mais receitas, quiser pegar mais informações preciosas, saber mais sobre a fitoenergia, a fitoterapia aplicada na prática mesmo, né? Aprender sobre benzimentos, aprender a fazer a sua varinha de limpeza, de prosperidade. A gente também vai lançar um curso sobre fitoenergia celta. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira conhecer mais sobre esse curso. E é um curso muito lindo, muito especial, que saiu aqui do fundo do coração. Mas então, vamos começar então a minha parte, que não poderia deixar de ser, né? Eu não poderia não falar das flores, como minha avó mesmo, né, fala, diga a sua verdade, fale da sua verdade através das flores. Então, eu estou fazendo isso de fato e de direito. Então, a gente pode fazer remédios caseiros, naturais, a gente pode conhecer a energia das ervas, das flores e produzir a nossa cura, a nossa autocura. Inclusive, dentro de um processo de sintonização de floral, a gente usa muito a metafísica da saúde, no sentido de, a metafísica da saúde, ela é uma forma de você investigar aonde que você precisa melhorar, no sentido das emoções. As emoções, quando elas estão desarmonizadas, elas produzem um desarranjo energético, e esse desarranjo energético produz algum sintoma no nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, ele começa a gritar, ele começa a se expressar de uma forma muito forte em determinado ponto. Costuma começar pela pele, e aí o que a gente faz? A gente remedia, a gente ignora ou a gente remedia. A gente passa alguma pomadinha, a gente passa alguma coisa que é um remédio, e ele vai melhorar ali o sintoma. Porém, aquela causa primária que fez manifestar no corpo aquela desarmonia não foi curada, ela não foi vista, não foi avaliada, ela ficou ainda ali, escondida em algum lugar. E o que o corpo, muito inteligente, a nossa alma, ela faz? Ela vai e toque, 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 toque. Ei, vamos melhorar isso? Você ainda guarda uma mágoa, você ainda tem um rancor muito forte. Então, o que acontece? A depender da nossa emoção que está desequilibrada, algum órgão da gente vai se manifestar. Então, existe um estudo sobre isso, que é a metafísica da saúde, né? Na verdade, existem vários estudos, e cada vez mais com o avanço, com o desenvolvimento tecnológico, com a ciência sendo cada vez mais, alcançando níveis cada vez mais profundos e integrativos, a gente tem até mesmo a descoberta de aparelhos capazes de medir essa nossa energia. Até mesmo o Yuri postou recentemente no Instagram dele fotografias, né, de máquinas que são capazes de retratar, de verificar a nossa aura. Então isso é muito lindo e muito bacana, porque aquilo que era considerado durante muito tempo como magia, como força da mente oculta, ciência oculta, hoje a gente está validando cada vez mais com ciência, né? Então eu digo que a ciência é a magia que foi validada. E a magia é a ciência que ainda não foi validada.
cientificamente, né? Então, muitas tradições orais, muito conhecimento popular, ele é considerado como magia, porque ele ainda não teve a ciência ali carimbando. E é muito comum, infelizmente, até mesmo nas populações ribeirinhas, né, que tem muitos cientistas que vão nesses locais, bebem todo esse conhecimento do povo, das mulheres ali, anciãs, que fazem remédio à base de ervas, de flores, e depois eles patenteiam, fazem estudam aquilo ali, estudam os componentes químicos, né? E depois eles chegam à conclusão que aquilo ali resolve determinado problema de saúde, e aí patenteiam e não dão nenhum retorno para essa população. Isso acontece muito e é algo muito triste. Mas a gente fazendo esse trabalho de conscientização e de levar adiante essa verdade, essa informação, isso favorece muito que esse conhecimento não se perca e que essa sabedoria de cura, essa sabedoria natural, ela cada vez fique mais forte e mais presente na nossa vida. Então, quem sou eu, né? E como é que eu tive essa conexão com o povo celta? Muito prazer, meu nome é Raquel das Flores e eu tenho um Instagram, que é @RaquelDasFlores, Raquel com CH, se escreve Rachel. E eu também tenho o canal do YouTube com o mesmo nome, Raquel das Flores. E como é que eu virei, como é que chegou, como é que eu virei, né, aquela menina que as pessoas olham e falam assim, não, aquela menina lá das flores, que faz o trabalho lá com as flores. De tanto falarem aquela menina das flores, eu virei efetivamente Raquel das Flores, porque talvez fosse a melhor forma de me definir e das pessoas me localizarem, digamos assim, no tempo e no espaço. E eu comecei, um dia eu estava vendo um baú de fotografias com a minha avó, que mora aqui no Brasil. Minha avó, ela tem origem portuguesa e já mora há mais de 70 anos aqui no Brasil. E meu avô também é português, veio para cá muito novinho, com 13, 14 anos, fez a vida aqui e, como todo bom português, abriu uma padaria. Minha avó veio de navio depois, eles casaram por procuração, minha avó veio de navio, ficou 14, 15 dias dentro de um navio, chegou, quando aportou aqui no cais aqui do Rio de Janeiro, que era na Praça Mauá, ela se encontrou com ele e eles viveram juntos. Meu avô desencarnou já tem mais ou menos, vai fazer uma década, se eu não me engano. E a minha avó, ela estava, nesse dia, ela tem um baú na casa dela, onde ela guarda fotos, cartas, e ela estava me mostrando essas cartas que ela trocava com o meu avô. E numa dessas ocasiões, né, da vida, ela encontrou algumas fotos e uma foto me marcou bem profundamente, porque era uma foto minha, pequenininha, eu devia ser bem novinha, acho que eu não tinha nem 10 anos, e eu tava com várias panelinhas ao meu redor e várias flores dentro. E eu tava brincando com essas flores e eu tava com um sorriso muito feliz. Eu tava muito realizada fazendo aquilo ali, aquela brincadeira de criança. E aquilo ali me tocou de tal maneira que quando eu olhei pro meu olhar, eu tive um download ali de alguma coisa muito profunda. E eu pensei, caramba, eu já fiz isso antes. Foi como se eu tivesse tido um déjà vu. Eu falei, nossa, eu já vivenciei isso em algum momento pretérito, em alguma outra vida. Aquilo ali me deu uma conexão muito forte. E a minha avó então contou que eu fazia tudo com flor. Eu fazia casinhas com flor, eu cozinhava com flores e dava para as pessoas provarem. Elas tinham que dizer que estava muito gostoso, porque senão eu ficava arrasada, chorava. E uma pessoa com a lua em câncer, né? E a minha avó então me falou tudo isso sobre a minha infância e eu saí dessa tarde
com muita vontade de resgatar esse hábito. E aí eu comecei a pesquisar sobre a cozinha com flores comestíveis e comecei a me interessar sobre isso. Até então eu não tinha noção sobre a questão celta, mas eu tive essa associação imediata com as flores na alimentação. E aí eu comecei então, comecei a pesquisar, comecei a cozinhar com flores comestíveis, eu comecei a fazer risoto com uma coloração azul, que é inclusive da própria clitória. Eu comecei a fazer arroz com borago, eu comecei a fazer um pudim com beijinho, eu comecei a fazer um bolo de rosas, eu comecei a fazer um bolo de lavanda, biscoitos de lavanda. E aquilo ali foi crescendo. Eu estava fazendo na época uma formação numa escola de integrativa aqui no Rio de Janeiro, que é a Nós Escola. Eu fui convidada pela Anelisa, que é uma querida, para dar aula sobre esse assunto no final do curso. E foi um sucesso, todo mundo amou, fez muito auê essa aula. E depois ela também me convidou para dar essa aula em Portugal, na filial da Nós Escola que existe lá. E como a Nós Escola era uma vitrine, era uma escola que era uma vitrine aqui no Rio de Janeiro, outras escolas também de culinária me convidaram também para dar aulas, e eu fui dar então essas aulas na Estácio, na Nutrinil, em várias outras escolas, e foi muito lindo, muito bacana esse processo. Passado um tempo, eu continuei dando aulas, eu estava dando aulas de culinária e eu fui a Portugal, então, visitar a minha outra avó, que também é portuguesa e também mora lá. Essa minha avó, que também já é falecida, agora, né, já desencarnou, já tem um tempinho, ela sempre morou lá em Portugal, nunca saiu lá da terrinha. Ela mora numa região que é uma aldeia lá em Portugal, que chama Pousa Foles, é uma região bem rural e linda. E a minha avó, ela mora assim na entrada de uma floresta. É até muito engraçado, porque teve uma vez que eu fui lá e tinha um desmatado, a parte do lado da onde a minha avó mora, bem na entrada da floresta. Eu fiquei horrorizada com aquilo ali. E a minha avó, super de bom humor, ela assim, foi ótimo, porque agora quando eu vou sair com o carro, não tem mais as árvores ali no início atrapalhando de ver. Eu achei muito interessante a visão da minha avó, né, de positividade até mesmo numa coisa horrível, né, que foi um desmatamento, mas foi uma coisa bem pequenininha, acho que cortaram ali umas 5 árvores, eu acho. Não foi uma coisa muito, muito grandiosa, não, foi um desmatamento, que eu digo, uma retirada ali. Mas eu fiquei horrorizada, porque eu falei, gente, que horror, arrancarem as árvores assim, do início da floresta. Mas a minha avó, assim, ela realmente viu por um lado positivo, né? Usou ali o caule, né? O tronco para aquecer, né? Lá é uma região muito, muito fria, muito gelada. E a minha avó, ela sempre tirava tudo ali da terra, né? Ela cozinhava com os ovos dali das galinhas, ela colhia as plantas para usar, ela usava as batatas ali da terra, né? Tinham roseiras lindas, enormes no jardim, na entrada. Eu tirava várias fotos com as roseiras, com as rosas. As rosas eram enormes, eram do tamanho da minha cabeça. Quando eu ia ali, ainda mais que eu era pequenininha, eu tirava fotos e as fotos, a rosa era quase maior que a minha cabeça. Era uma coisa assim incrível, impressionante. E aquilo ali sempre foi uma memória para mim. E aí eu estava conversando com essa minha avó, que mora lá, e ela falou, então, minha filha, o que você está fazendo lá no Brasil? E eu falei, vó, eu tô cozinhando com flores, estou fazendo uma coisa super nova. E ela então me respondeu, nova nada, porque daquele jeito, né, bem português, bem assim, né, já me deu logo um passa fora. Não, nova nada, porque a minha bisavó já fazia uma culinária com flores há muito tempo. E aí eu falei, nossa, vó, você nunca me falou isso. Eu não sabia disso.
Ela era de uma região chamada Monte Alegre, que as mulheres, elas cozinham sempre com flores. Eu tenho até receita com flor. Aí eu falei, nossa. Aí eu virei para o meu marido, né, e falei assim, Cris, vamos para Monte Alegre. A gente tinha planejado de ir para Lisboa no dia seguinte. Eu falei, não quero nem saber, eu não vou para Lisboa, eu preciso ir a Monte Alegre. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Porque eu fui a Monte Alegre e quando eu cheguei lá, a minha vida se transformou. Existia uma outra Raquel antes e eu acredito que a Raquel das Flores surgiu ali, naquele momento que eu pisei em Monte Alegre. E aí eu cheguei em Monte Alegre, quando eu pisei lá, Monte Alegre é uma região bem pequenininha, ao norte de Portugal, fronteira com a Espanha, um pouquinho acima já é Espanha, ali é Portugal. Então é uma região muito fria, bem ao norte. E tem praticamente uma vila, a igreja com o cemitério na frente, que é muito comum isso na Europa. Tem as ruínas de um castelo e também tem um museu que conta a história de vida da população, das pessoas que moram ali, que é o Ecomuseu do Barroso. Quando eu entrei nesse museu, tinha escrito assim, entre quem é. E eu achei essa frase quase uma frase mágica, que ia me teletransportar para outro local, onde realmente eu pertencia. E quando eu entrei então nesse museu, no segundo andar, ou terceiro, não me recordo agora, desse museu, eu me deparei com 5 caldeirões, com flores dentro, onde você puxava uma cordinha e vinha o cheiro dessas flores e automaticamente acendia um telão atrás com a imagem dessas flores e como que a população utilizava essas flores. Foi ali que eu soube que Monte Alegre era um local de colonização celta. E as mulheres celtas, então, elas tinham por hábito de usar as flores para tratamento de saúde e também para alimentação. Inclusive, tinham muitos sítios arqueológicos ali na região com fósseis, né, de plantas. Eu não sei se exatamente o termo técnico é fóssil para planta, mas eu acredito que sim. Mas essa era a ideia, memórias, né, fotografias nas pedras, né, com essas plantas que eram utilizados ali pelo povo celta. E também vários elementos como jarros, adornos, tinham várias coisas ali que foram encontradas nesses sítios arqueológicos. E também muitas mensagens ali, principalmente gravadas em terra. Né? Eu encontrei também nesse local, no Ecomuseu do Barroso, alguns registros de receitas para tratamento de saúde e para alimentação da minha família. E eu fiquei muito encantada com isso, consegui tirar xerox, não muita coisa, mas eu consegui trazer algum material. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu descobri, então tive essa descoberta que eu tinha uma família que da minha ancestralidade era pertencente ao povo celta e tinha deixado uma riqueza de informações justamente com as flores, né, tanto para comer como para tratar, para curar as pessoas. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso. Eu então procurei aqui no Rio de Janeiro a UERJ, que me recebeu de braços abertos para fazer uma pesquisa. Acabei entrando e desenvolvendo um projeto de doutorado dentro da alimentação do Instituto de Nutrição, né, dentro da parte de alimentação e saúde, que é o Instituto Néctar, que é dentro da UERJ, né, o Néctar dentro da UERJ, dentro do Instituto de Nutrição. E foi um processo, um caminhar muito lindo. Eu tive a orientação da Fabiana von Kramer, da Maria Cecília Pila, e foi um processo muito bacana, muito lindo durante todo esse percurso. A gente depois abriu para o estudo das flores comestíveis, mas tudo se iniciou a partir dessa chegada, né, a partir desse momento das flores, né, dessa vontade.
E quando eu cheguei também, eu quis desenvolver um estudo de fitoterapia e plantas medicinais na UFRJ. Eu já tinha feito uma pós-graduação também pela UFRJ em ciências da homeopatia, apesar de eu até então ter trabalhado no direito, né? Mas eu digo que, assim, aonde eu mais aprendi não foi nem nessas pós-graduações, e doutorados. Aonde eu mais aprendi foi com as pessoas do povo. Aonde eu mais aprendi foi na prática da vida mesmo. Quando eu ia a Monte Alegre, né, não dessa primeira vez, mas depois quando eu voltei, era muito legal porque eu ajudava as pessoas e, por exemplo, eu percebia que alguém estava precisando de alguma homeopatia para determinada coisa. Então, eu ajudava indicando terapeuticamente algo e essa pessoa me dava de presente, em agradecimento, uma receita familiar. Eu lembro muito da querida Rosa, que até tem um espaço de Airbnb lá em Monte Alegre, lindo, fica aí a dica se você for a Monte Alegre. E ela tem um salgueiro onde a gente vai lá e ela foi comigo, me levou lá, a gente colheu várias flores e depois ela me deu a receita da família dela, que muito provavelmente é celta também, né? E com licor de flor de sabugueiro. Então eu ia trocando, né? Aí eu pegava a receita de algum remedinho caseiro com flor e ali e aqui, e era o padre que estava com questão de Parkinson, e aí a gente trocava também, enfim, a gente ia trocando, e quando eu via, eu tinha um verdadeiro material ali de cura e de tradição. Então eu digo que eu aprendi muito com as mulheres do povo, inclusive aqui também no Brasil, né? Inclusive também sem Casa de Ferreiro Espeto de Pau, né? Até mesmo com a minha família, as minhas avós, né? Que me ensinaram muita coisa do que eu sei, e meus avós também, né? Então, depois de um tempo, eu tive também uma ampliação, uma amplitude desse processo de cura com a chegada do sistema floral celta, que foi um processo de sintonização muito lindo, muito profundo. E esse sistema, eu digo que ele veio para libertar. Ele veio para libertar as mulheres e tornar possível a possibilidade, assim, tornar acessível a possibilidade das mulheres, principalmente, trabalharem com aquilo que amam, com um trabalho de propósito e um trabalho de cura, de levar cura para as pessoas, mesmo que elas não tenham uma formação como médica, como psicóloga. Então, é um trabalho lindo. Eu fiz toda essa sintonização com uma mediunidade que se chama associativa inspirativa, conforme determinou ali, né, deu a nomenclatura Pietro Baldi, aonde eu, com o meu mentor, quando durmo, né, quando a gente dorme, a gente se desprende do corpo e eu tinha acesso a determinados locais, aonde tinha as informações, e quando eu acordava, eu retransmitia, quase como uma psicografia, mas não era bem uma psicografia, porque não era instantâneo, não era em tempo real, digamos assim. Eu estava fazendo uma psicografia do que eu lembrava ao me desprender do corpo. E aí isso foi muito marcante para mim. Eu comecei a fazer todo esse processo. E por que eu digo que é um processo de libertação? Porque quando eu comecei realmente a aplicar o sistema floral celta, eu comecei a ver muitas melhoras, muitas pessoas se curando mesmo de males emocionais, em paralelo a algumas questões de saúde, né? Eu já atendia como terapeuta naturopata,
eu comecei, né, porque o que acontece? Quando eu dava os cursos de cozinha, no final eu comecei a dar também alguns cursos de ervanário celta, de tratamentos, e algumas pessoas, no final, a gente fazia tinturas, e eu pedia para as pessoas escolherem o que elas queriam montar a tintura com determinada flor e determinada erva. E pelo que a pessoa escolhia, eu já sabia, pela fitoenergia, pela metafísica da saúde, pela homeopatia, eu já sabia o que a pessoa estava precisando. Então era muito lindo, porque eu via aquilo ali e determinada composição que ela fazia ali para tintura, eu virava e falava, tá triste, né? O que aconteceu? Houve uma separação? Houve a morte de alguém? Porque era nítido. E aí a pessoa se emocionava, chorava muito, era muito emocionante aquele final ali do curso de ervanário. Se tiver alguém aí que foi minha aluna dessa época, pode deixar aí o depoimento. Inclusive no meu Instagram tem, na parte de atendimentos, tem um post com o PIN de atendimentos que as meninas e meninos que eu atendo estão lá dizendo como é que é a consulta comigo. E aí muitas pessoas que eram alunos me pediam atendimento particular para resolver determinada coisa, que não dava para falar ali no coletivo. E aí eu comecei a atender muito nessa fase, de forma particular. E aí somava também com outros conhecimentos, como a iridologia, a hipnose, a medicina chinesa, e aí a gente ia fazendo um grande conglomerado de cura. E aí o que aconteceu? Eu então fui desenvolvendo isso, o sistema floral celta chegou através dessa sintonização. Eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam dentro de um processo de cura muito lindo com o floral. A gente pode, eu ensino no curso como você vai fazer essa leitura da pessoa para identificar o que ela está precisando, e também para facilitar esse caminho, a gente tem um oráculo, onde a pessoa, com todas as essências, onde a pessoa ela vai ter uma leitura dali, né? Ela vai poder ler, tirar esse oráculo, e a partir do que ela tirar, a gente vai poder saber o que ela está precisando, digamos assim. O que essa pessoa, ela precisa tomar, né? Porque muitas vezes a terapeuta ainda não se sente segura para confiar na sua intuição e na sua visão ali, dentro da glândula pineal, dentro desse terceiro olho, do que ela está enxergando ali que a pessoa precisa. Então tem essa facilidade ali do oráculo. E então como é que é feito, né, esse curso? Eu capacito mulheres para atender como terapeuta naturopata dentro do sistema floral celta. Também ensino a mesa radiônica, dentro da mesa radiônica celta, que também chegou por sintonização, e falo também, inicio, né, as pessoas no reiki celta, nível 1 e nível 2, por quê? Porque na mesa radiônica tem um instrumento do reiki celta, então a pessoa precisa conhecer para ela poder aplicar dentro da mesa radiônica, poder fazer esse envio energético, né? Poder fazer esse equilíbrio energético, porque o reiki a gente consegue enviar à distância. E é um instrumento muito bacana, porque a pessoa ela consegue ter 3 especializações através desse curso, e ela consegue as suas liberdades, ela consegue uma liberdade de tempo, porque ela consegue montar a agenda dela de atendimento, ela consegue uma liberdade financeira, ela consegue uma liberdade geográfica, porque ela pode atender de qualquer lugar do mundo, desde que tenha um sinal de internet. E uma liberdade de propósito, porque é muito bom você conseguir fazer o seu dinheiro trabalhando em algo que você ama e que você vê propósito. Nunca terminei um atendimento sem a pessoa ter ficado extremamente grata e emocionada, e sempre é muito lindo. Você pode ver até pelos depoimentos que eu recebo diariamente lá no Instagram, nesse post que eu falei de atendimentos, e também nos dos cursos. Mas, então, o que é a fitoenergia, né? E como que eu uso isso trazido, assim, para mim, através da fitoenergia, e aqui vamos focar na fitoenergia celta. Antes, deixa eu fazer só uma comparação, né, entre a fitoenergia e a fitoterapia. A fitoterapia a gente usa para o corpo, né?
a gente vai usar, ali a gente vai extrair da planta esses componentes para a gente aplicar no nosso corpo, para a gente se tratar. Pietro Baldi, Ramatiz falava que as plantas, elas são verdadeiros bálsamos. Elas são um remédio para a gente. Elas vão aliviar as nossas dores. Agora, a cura, ela depende de uma reforma íntima, de uma reforma moral. Até mesmo dentro da numerologia a gente vê isso. A personalidade, a gente consegue mudar a energia da personalidade através de uma reforma íntima. É diferente da energia que a gente emana, que a gente consegue fazer ali uma alteração simples na nossa forma de vibração. Então, a fitoterapia, ela vai pegar a planta ali e vai retirar os extratos. É como se ela tirasse ali um pedacinho dessa planta para usar para a gente em algum tratamento específico. Então, a gente vai fazer alguma pomada, a gente vai fazer alguma tintura, a gente vai fazer até mesmo um remédio alopático, né, uma homeopatia. A gente vai tirar ali dessa planta uma parte física dela, tá? A homeopatia, como ela é muito diluída, ela e aí a gente já entra num campo de energia e já sai de um campo de matéria, eu condiciono a homeopatia à fitoenergia, tá? Mas aqui, para a gente criar um raciocínio lógico, a gente pega então um pedaço da matéria da planta e transforma esse pedaço da matéria da planta em remédio, né? Dentro dessas várias ferramentas, né? E esse remédio, ele então vai nos ajudar dentro daquilo que a gente precisa. A fitoenergia, ela já vai usar a energia dessa planta, planta, energia. Ela vai usar a energia daquela planta. Então, a planta, ela é um ser vivo. Ela tem uma energia que emana. Então, cada planta na natureza, e isso foi desenvolvido, esse foi um estudo de Paracelso, cada planta na natureza, dentre outros, né, mas um que a gente pode citar é Paracelso. E dentro da natureza, a gente vê a energia de cada planta para determinada função. Então, quando a gente estuda essa alma da planta, que vai muito além do seu composto físico, a gente já entra numa outra abordagem, a gente já entra num outro poder, que, como eu falei no início, é considerado até mesmo, em muitos casos, magia, mediunidade, mas na verdade, aquilo ali é um conhecimento químico, que ainda não foi validado. Em muitos casos, em alguns já foram validados. Mas essa fitoenergia, então, ela vai retirar a energia. Mas como assim, Raquel? Tá meio confuso. Como assim vai usar a energia? Tá meio papo de doido, né? Não, calma. Então, essa energia, ela é muito estudada, ela foi muito estudada pelos celtas. Ela foi muito pelos druidas que sentavam embaixo da árvore e passavam esse conhecimento oralmente. Foi estudado durante muito tempo por Pitágoras, foi estudado por Paracelso, só que muito desse conhecimento se perdeu, seja porque os povos foram colonizados e todo aquele conhecimento era considerado bárbaro, era considerado desajustado e era deletado da história, seja por perseguição política, religiosa, enfim. A gente tem uma queima, né, muito grande, inclusive física, né, de muito conhecimento que foi deixado. Então, muito conhecimento teve que ser oculto e até mesmo Pitágoras teve uma sociedade secreta para ele ter o conhecimento dele, que os números eram energias e sons, ele foi muito perseguido. E ele teve que ter uma sociedade secreta, que a escola clássica pitagórica era uma sociedade secreta, na verdade. Então,
quando a gente vê ali esse estudo, a gente tem que analisar planetas, a gente tem que analisar a Lua, a gente tem que analisar a energia Yang, Yin. Inclusive na medicina chinesa esse estudo é muito aprofundado também, que é na Ayurveda. Então é analisado qual é a temperatura dessa planta e por que que isso importa? Porque se eu tô resfriada, o meu corpo está frio, né? Se eu estou com uma gripe e o meu corpo está gelado, uma planta quente, né, vai fazer com que o meu corpo entre numa energia harmônica. É como se eu tivesse no 0 e botasse o 100 para chegar no 50, digamos assim, a muito grosso modo. Então, esse estudo da temperatura, da energia, da matemática energética, né, como fala Pitágoras, foi muito visto pelo povo celta. Eles já falavam disso há muito tempo atrás. Como diz minha avó, né, há muito tempo. Não é nada novo. E eu gosto muito de fazer uma associação com o tronco da árvore, as folhas e as flores, onde as folhas dessa árvore são a fitoterapia, que são o conhecimento para o corpo físico. A fitoterapia, então, ela vai tratar ali o corpo. As flores, elas são a mãe, são o emocional, são aquilo ali que a gente tem de Vênus dentro da árvore. E todo esse emocional que é tratado ali, presta muita atenção, porque isso pode trazer a sua cura. A flor que você atrai pode ter ali contido a sua cura. Então essas flores são associadas aos florais que vão tratar as emoções. E o tronco tem ali toda a espiritualidade, que é o que cerca, né, o nosso espírito, que traz as nossas memórias, que ficam ali dentro dos registros acásticos, tudo fica ali dentro do tronco e as raízes, né? Então aqui eu considero a homeopatia, porque a homeopatia ela pega tudo, ela pega desde o físico até o espiritual, até mesmo o emocional, tá? Porém, eu gosto muito de segmentar e usar para tratamento de emoção as flores e para tratamento do corpo físico, né, as plantas, né, as ervas. Por isso que no meu módulo eu falo muito sobre questões de banhos, porque os florais, eles são fitoenergia. Os florais, não só banhos, mas os remédios também, né, porque são remédios já mais profundos. Os remédios que são feitos com as flores são remédios para a alma. E os remédios que são feitos com as ervas, eles são remédios mais para o corpo físico da gente. Claro que nada é determinista e existem exceções e existe integralidade nisso, mas de uma forma geral, é muito lindo a gente observar essa diferenciação e essa tríade. Então, quando eu falo aqui muito sobre flores, eu estou falando num sentido muito profundo de cura. Porque a gente cuidando ali daquela emoção, harmonizando ela, significa que o nosso corpo ele não vai precisar reclamar no físico. Então, a gente está prevenindo alguma doença, que eu chamo de desarmonia. A gente está prevenindo alguma doença ou a gente está cuidando através dessa doença. A gente vai, pela metafísica da saúde, identificar o que precisa ali, o que a gente está de origem com problema e a gente vai cuidar já automaticamente. Então, o ideal é que você faça um tratamento integrativo. Pode ser com um alopático, pode ser com um remédio de farmácia, tá? Até mesmo tarja preta. A gente não pode ser radical com nada. Só que você faça também
o remédio, mesmo que seja de tarja preta, até mesmo uma operação cirúrgica, entrar no centro cirúrgico, fazer uma operação, ele vai resolver uma partezinha do problema, ali já no corpo físico. Mas ele não vai resolver a causa. Então, o ideal é que você trate já no corpo físico, porque tem momentos que você já está ali na emergência precisando daquilo ali, mas ao mesmo tempo você cuide também dessa parte, tá? Mais do teu espiritual, que vai dar a causa daquela doença, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Quando a gente vê na fitoenergia, a gente tem algumas plantas que elas são muito indicadas para a questão de abertura, né? A questão de abertura dos chakras, da questão de aberturas de caminhos, no sentido de atração da prosperidade, né? Então, por exemplo, o orégano, que é uma planta muito linda, né? E associada aqui dentro da tradição celta, inclusive com Deus Dágda, que tem na mitologia celta, ele tem um caldeirão de potências infinitas. Então ele podia tirar tudo desse caldeirão. Esse caldeirão não terminava. Tudo que queria era retirado desse caldeirão. Na verdade, esse caldeirão, ele é a nossa alma. Então a gente tem a potência para criar tudo, co-criar tudo na nossa vida, né? E ele era um gigante que tinha enorme, representando toda essa potência, né? Assim como a gente tinha Júpiter, né? Que também é enorme, né? Em outra tradição. Mas aqui a gente vê muito claramente isso e é muito interessante, né? A gente observar essa potência. Então, por que essa associação com o orégano, né? O orégano, ele tem um cheiro que exala muito forte e muito grande, acessando diversos níveis e sendo muito grande, usado para toda a prosperidade, né? Para tudo que a gente deseja atrair. Então, ele tem também uma energia quente. Então, ele aquece o nosso corpo, assim como a canela. Então, ervas e flores que tenham essa potência da quentura, e aqui, se você, um segredinho, se você usar a flor da erva, você vai ver ela muito mais potente. Então, por exemplo, um banho que você vai fazer com manjericão, e no meu canal eu deixo várias dicas, porque o manjericão, ele é muito bom para limpeza astral, ele é muito bom para afastar doença, queima de karma. Então, quando você vai usar o manjericão, o maço de manjericão, se você usar ele com a flor, que é aquelas flores branquinhas ou aquelas flores roxinhas, né, dependendo do manjericão que você vai usar, você vai aumentar em muito a potência desse banho e a potência dele. Por quê? Porque vai atingir o emocional, vai atingir o nível emocional. Então é essa outra esfera, ela vai sair daquilo do corpo e vai atingir uma outra esfera, tá? A flor, né? Então, o que acontece aqui? Quando a gente chega dentro, né, dessa realidade, a gente começa a ver que todas as plantas que são quentes, elas servem para movimentar, para aquecer. E como assim aquecer? Não só aquecer na alimentação, mas aquecer também na nossa vida. Então, se está muito parado, com falta de dinheiro, com dívidas, com dificuldades, a gente pode usar essas ervas que trazem energia para a nossa vida, para a gente ter mais calor, mais movimento, mais força nessas áreas. Então, um banho com orégano e canela, tá? Pau de canela e açúcar vai trazer uma movimentação, vai trazer uma energização para a sua vida. Então, uma receitinha aqui que eu dou é 3 paus de canela com, você pode botar 7 ramos de orégano. Se você não tiver o ramo, você pode pegar o orégano seco, tá? Aí você coloca um sachê do orégano, do orégano seco, né? Ou uma colher de sopa, tá? E coloca 3 colheres de sopa de açúcar.
para 1 litro de água. Você vai fazer como se fosse um chá mesmo, para você ingerir, só que você não vai ingerir. E você vai deixar amornar. E depois do seu banho normal, banho de asseio, de limpeza, você vai jogar do alto da cabeça para baixo, tá? É um banho que tem um aquecimento e vai trazer essa energia de quentura, de movimentação para a sua vida. Mentaliza também, porque o açúcar, ele atrai, né? O açúcar, ele não atrai só a formiga, a abelha, ele atrai, né? Ele atrai os cheiros das pessoas ao redor, ele atrai energeticamente. Então a função do açúcar é atrair. Então você vai ter por isso que ele também é muito usado para banhos de atração, né, de sedução, enfim, de beleza, né? Ele era um dos componentes ali que muitas mulheres usavam no passado para atração. E justamente por causa disso, né? No caso, quanto mais natural for, melhor. Então, por exemplo, se você usar o açúcar mascavo, já é melhor do que o açúcar. Se você usar a cana de açúcar, aquele suquinho, né, de cana de açúcar, a cana de açúcar, você ainda é mais potente ainda, porque é mais ali ligado com a natureza, né? É menos industrializado, passou menos pela mão do homem e veio mais da natureza, então tá com aquela energia toda ali em vigor. Mas então essa mistura, essa primeira receitinha aqui que eu passei para você, é ideal para um banho, tá? Para você usar todas essas potências. Aí você vai me falar, Raquel, então só existe banho? Não, existe a questão de banho energético, existe remédios que você pode colocar no corpo, principalmente com as ervas, e aí você pode associar com um benzimento. Então, por exemplo, você pode tomar um banho e fazer um benzimento, dar um banho em uma criança, do seu filho, na sua filha, e fazer o benzimento também, tá? Inclusive, para bebês, eu indico muito o banho feito com o floral de cruz celta, que é um floral de proteção, e também um pouco, tá, de flor de laranjeira ou rosa branca. A rosa branca de jardim, ela é a maior energia que existe na nossa natureza. Então, quando a gente mede em hertz pela radiestesia, a gente vê que a rosa branca, ela é o ápice. Ela é a que mais tem força na natureza. Por isso que ela é associada dentro da radiestesia com Virgem Maria. Justamente por causa dessa elevação energética que ela produz. Então, quando você está se sentindo muito para baixo, nunca tome o banho de sal grosso, somente o banho de sal grosso, porque você vai ficar desmineralizado, você vai ficar sem energia. O sal grosso, ele é para tirar a energia ruim, mas você precisa repor com alguma energia benéfica. E aí eu indico que você use essas ervas a depender da energia que você deseja trabalhar, né? Essa plantinha aqui que está atrás de mim é a flamboyant. Ela é a planta do nosso ano, ela é uma planta muito associada também à prosperidade e eu trouxe ela para dentro de casa. Você pode ter a flamboyant, a gente sempre associa ela com uma árvore, né? Aquela árvore com aquelas flores laranjas lindas, né? A gente sempre associa ela com uma árvore, porque a exuberância dela é mais numa árvore mesmo. Mas você pode ter a energia dela dentro de um vaso. Eu tenho vaso com o carvalho. E é uma forma da gente ter perto da gente, né? Enquanto a gente não tem aí um quintal grande, né? Para que caiba, que comporte uma árvore do tamanho de um flamboyant ou de um carvalho. E aí você consegue ter sempre pertinho de você, né? Isso inclusive é até mesmo uma sabedoria japonesa através dos bonsais, né? Mas outra erva também, a gente tem que entender que essas ervas, por exemplo, o orégano é muito simples de encontrar, né? A clitória também, que eu falei, você pode fazer um chá, você não precisa somente fazer banhos, você pode fazer um chá, você pode fazer um remédio também para você usar com esse plus, né, com esse acréscimo de que ele vai atuar também dentro do nível emocional. Então, a clitória, ela é uma flor roxa, azul, bem azulada, anil,
quase arroxeada, de tão azul que ela é, um azul do manto da Virgem, né? O azul do manto de Nossa Senhora Aparecida, aquele azul. E ela é uma flor linda, e ela tem esse nome, Clitória ternatia, né, é o nome científico dela. Ela tem esse nome porque ela é no formato do clitóris feminino. Para os celtas, ela era conhecida como Sipi, porque a tradução seria ervilha do mar. Por quê? Ela aparecia, né, crescia em regiões, em rochas que ficavam nas areias, perto do mar, perto dos rochedos do mar. E também a ervilha era o clitóris, né? A ervilha era ali, aquele ponto. E então, ó, muitos homens aí que têm dificuldade de localizar o clitóris, você pode usar aí a flor, né, para ver se dá uma facilitada aí na sua vida. Mas brincadeiras à parte, essa flor também era conhecida pelos índios brasileiros dentro do Tupi-Guarani, na linguagem Tupi-Guarani, como flor de cunhã. Cunhã quer dizer mulher. E também algumas mitologias falam de uma planta azul chamada feijão borboleta ou fada azul. E essa fada azul, e aí a Paola pode falar com mais propriedade sobre as fadas, né, sobre todo esse reino aí das fadas, mas ela era também conhecida como flor da fada azul dentro da mitologia. E ela traz toda essa mensagem do empoderamento feminino. Então essa é uma planta que pode ser usada também por homens, mas aqui eu gosto muito de indicar para mulheres, principalmente quando a gente tá com uma sensação de baixa autoestima, a gente tá com uma sensação de não pertencimento. Você pode fazer o chá com essa flor, tá? Então você você pode tomar um banho se você quiser, mas eu gosto muito aqui de fazer esse chá e tomar. Inclusive, você pode também colocar, ele vai ficar um chazinho azul, bem lindo. Não tem um gosto muito proeminente, mas você aqui está tomando como um remédio, né? Só que é um remédio para o emocional. Então ele vai ajudar com pessoas que levam a vida muito a sério. Tanto que no sistema floral celta, essa flor ela é indicada como a bruxa celta. Por quê? Ela é muito associada para pessoas, muito associada com pessoas que levam a vida a sério demais, que não conseguem relaxar, não conseguem gozar o prazer da vida, não conseguem ver a vida na sua integralidade, porque elas ou tiveram uma criação muito severa, muito dura, ou se cobram muito, ou têm uma sensação de muito perfeccionismo, e isso acaba gerando algo muito negativo nelas, no sentido delas não conseguirem ir adiante, não conseguirem ir para frente. Às vezes até sentindo dificuldade de valorizar o seu feminino. Então, por exemplo, muitos casos de endometriose a gente está tendo hoje em dia, não é à toa, muitas mulheres estão renegando o seu lugar dentro do feminino e indo para o mercado de trabalho no sentido de botar um terno, botar uma calça e brigar dentro de uma condição de homem. A gente ainda não evoluiu para um caminho de evolução profissional que comporte mulheres. Então a gente tem que se transformar em homem para lutar em pé de igualdade no mercado de trabalho, porque a gente é fruto de uma sociedade patriarcal. Então a gente está evoluindo, mas a gente ainda não alcançou uma evolução muito desenvolvida nesse sentido. E aí o que acontece? A gente engole muitos sapos, a gente não consegue dizer não, vem muitas questões de tireoide. Além disso, essa negação do feminino, a gente assumindo só o nosso lado masculino. Muitas mulheres estão desenvolvendo endometriose por conta disso. Eu não digo que é a única razão, mas uma das razões, e bastante forte, que eu tenho sentido assim com muita proeminência, é devido a isso. E aí, esse floral ajuda muito no tratamento desse desequilíbrio emocional
que vai atuar nesse sentido. Então faça esse chá. Se você quiser pingar algumas gotinhas de limão, a cor vai ficar ainda mais bonita, vai sair uma fumaça e vai ficar num tom arroxeado. E é muito bacana porque essas gotinhas de limão, elas já trazem a questão da crítica. Então, para mulheres que são muito duras e que também têm essa questão de ser muito críticas, cobrar muito das pessoas e principalmente de si, esse acréscimo do limão vai ser fundamental, digamos assim, tá? E eu vou passar também para você o leite. Você pode fazer com o leite vegetal ou com o leite da vaca, se você quiser. O leite que você vai fazer, você vai misturar o leite com, você vai ferver, né, levar para ferver, para esquentar, na verdade, o leite com as florezinhas de lavanda. Então você pode colocar, isso se chama leite da lua, e eu acho muito legal porque eu tenho uma filha que se chama Lua Clara, e esse leite é em homenagem a ela, né? Na verdade ele já tinha esse nome, mas eu achei bonitinho essa associação aqui, né, interna. E aí você vai colocar, então, 1 litro de leite para 2 colheres de sopa de flor de lavanda, tá? Aí você vai, só a flor, tá? Você despetala só a flor. E aí você vai esquentar, não precisa ferver, mas você vai esquentar e depois você vai coar e vai acrescentar mais ou menos 50 ml, 40 a 50 ml de chá de camomila. Se você quiser, fica um pouco mais suave botando o chá, tá? Já feito. Agora, se você quiser colocar, tá, a florzinha da camomila, ok também, não tem problema. Depois você só coa tudo, tá? E esse leite, ele é um elixir. E ele é um elixir bom para calmante, para acalmar as pessoas, para levar relaxamento. Por isso que ele é o leite da lua, porque ele é muito indicado para pessoas que têm insônia, pessoas muito agitadas, muito nervosas, que tem esse emocional desregulado da ansiedade, né, que leva à insônia, porque na verdade a insônia ela vem dessa questão emocional desarmonizada, que pode ser o estresse, pode ser a ansiedade, enfim, podem ter várias razões, mas aqui ela combate muito a ansiedade e eu vou te dizer, até mesmo a depressão, porque no sistema floral celta, a lavanda, ela, assim como o floral deusógma, ela é muito indicada para esses estágios depressivos, de tristeza mais forte, digamos assim, de tristeza. Aqui a lavanda é uma tristeza leve e a essência de ógma uma tristeza já mais profunda, né? Porque aí a gente já tem o salgueiro, né? Mas o salgueiro chorão, como a gente diz, né? E então, você pode tomar esse leite, a criança pode tomar, né? E aí se você for dar para a criança, procura usar o leite vegetal, tá? Então isso é de uma riqueza, é de uma profundidade muito, muito bacana. Eu gosto de ir estudando e analisando as flores que a gente se adapta melhor, que a gente tem um melhor resultado, e ir colocando no nosso grimório, ir colocando no nosso livro de registros. Então, por exemplo, faça a sua numerologia, tenha esse exercício de autoconhecimento, escreva no seu grimório, faça o seu mapa natal, escreva no seu grimório. Eu atendo fazendo também a numerologia, fazendo também a astrologia, e eu adoro indicar para os meus clientes, meus pacientes fazerem isso, colocarem toda essa análise e aí observar como que eu reagi com a lavanda fez bem para mim? A minha filha, ela gostou disso? Ela se deu bem com essa homeopatia? Isso pode trazer uma informação de cura muito importante no futuro para ela. E contar como é que foi o nascimento dela, contar como é que foi as memórias, né? Hoje a gente já não revela mais foto, a gente já não, né, não escreve mais sobre os filhos, até mesmo muita coisa fica perdida no celular, né? Muita fotografia, muito vídeo, fica perdido no celular. Então essa é uma forma da gente
guardar essas memórias junto da gente, essas preciosidades, assim como foi com a minha avó, que deixou toda uma riqueza e que me fez despertar dentro desse mundo das flores. O que seria de mim se eu não tivesse tido esse contato, esse conhecimento através desse registro que a minha avó deixou? Então, queria te agradecer por estar aqui comigo até o final dessa aula. Foi um prazer enorme. A gente ainda vai ter o Yuri falando mais sobre os benzimentos, sobre as ervas. A gente vai ter a Paola Aniello falando sobre o Ogã, falando sobre a potência das árvores e o conhecimento celta. E com muita riqueza de detalhes para você. Essas 3 aulas são de um grande conhecimento. São uma verdadeira escola aqui para ti. Então, eu vou deixar também o link aqui do nosso curso de Fitoenergia Celta, onde vai ter muito mais receitas, muito mais tradição da minha família, tradição do sistema floral celta, tradição de remédios naturais, de secagem de ervas, do grimório, da lua, do momento de colher. Tudo isso vai estar no nosso curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Me segue também aqui no Instagram, me segue nas redes sociais, no YouTube, Raquel das Flores. Foi um prazer muito grande. Vamos juntas!